Fala, rapaziada do São Paulo da Depressão. De fato, São Paulo da Depressão. São Paulo 2, Portuguesa 3. Estamos saindo do jogo aqui, eu, Igor, Fernando. Vou bater o carro. Fernando vai bater o carro. Essa vai ser só a intro do vídeo, depois eu vou fazer o vídeo normal, mas é aquilo, rapaziada, acabamos de sair do jogo. Na verdade, a gente acabou de comer pós-jogo, né? E foi triste, né? Assim, eu não sei o que meus coleguinhas pensam, mas pra mim foi dentro do esperado, né? Não foi nada demais. Porém, dá o medo de ser rebaixado no Paulista. Perder no sábado, domingo, aí fodeu. Né, Fernando? Fernando concorda. O Fernando tá focado em não bater o carro. Porém, ele quer bater o carro. Puto com esse time, velho. Não é nem com o time, é com essa bosta dessa diretoria, velho. Aí, mais uma crítica. Já que você vai fazer o vídeo, eu vou falar só um negocinho só. Mano, o Matheus Doria vai tomar no cu, mano. Pra que trouxe esse filho da puta, velho? Vai se fuder. Isso aí, Igor. E vou te falar um negócio. Pedro Ferreira, anota esse nome. Esse nome é bom. Anota esse nome. Eu virei fã do Nicolas. Não tem nome de jogador. Não. Mas é o Não tem Nicolas. nem um pouco de craque, mas é bom. Bom de bola. E aquilo, né? Muito bom. Ó, dois caras numa moto em Taboão da Serra. Caralho. Mas é isso. O lado positivo foi que o Colara fez 2 gols, né? Na minha opinião. Não tem nada positivo nesse jogo sem ser isso, né? O Tolói fez uma péssima partida, o Dorói é foda, né? O Doria fez uma péssima partida, né? O Célio que apavorado, ridículo. Tem 3 boas notícias. Caleri, Pedro Ferreira e Nicolas. Só. Pablo Maia. Jogou legal também, velho. Quem? O Luca. O Luca foi um desafogo ali, né? Junto com o Feridinha, né? Ele e o Ferreirinha, tipo, me irritaram, tá ligado? Assim, o Ferreirinha me irrita um pouco mais por conta das decisões burras que ele toma, né? Mas é aí normal, né? Se o Ferreira tomar a decisão certa, não tava no São Paulo. Exato. Mas Pablo Maia pavoroso também, horrível. Foi bom, hein? O Negruti não teve muito o que falar, não fez nada demais. Tipo, a marcação foi boa. Tava melhor que o Pablo Maia. O Marcos Antônio ficou naquelas, né? Tipo. O Marcos Antônio tentou, mas não fez nada também. Ele entrou meio deslocado, né? Foi uma tentativa do Crespo de fazer o jogo ficar mais pegado e movimentado no meio, acredito eu. De fato, ficou mais movimentado e mais pegado, né? Tanto que saíram 2 gols. A Portuguesa fez 3, né? A partida horrorosa do Rafael também, na minha opinião. O Rafael também. Acho que a pior partida do Rafael na camisa de São Paulo. Ele teve o frango no terceiro gol, ele teve a demora na reação dele no primeiro gol. E é o que treina todo dia, né? O goleiro treina todo dia Aquela reação ali, a volta tava lenta. Aquele é o básico do goleiro. Então, assim, é terrível, né? O Lucas foi mal também. Lucas horrível como meia. Agora reclama do Luciano como meia, mas eu prefiro o Luciano como meia do que o Lucas, né? O Luciano entrou bem. Mas o Luciano entrou bem mais ou menos, mano. Tipo assim, eu não vi ele no jogo, por exemplo. Mas ele lutou, ele brigou umas horas ali, mas Eu acho que ele movimentou o mesmo tanto que o Lucas, por exemplo. É que ele teve menos tempo, né? Então. Pega tudo. Mas enfim, ele entrou e movimentou um pouco mais o jogo, na minha opinião. Muito mais do que o Lucas estava movimentando o jogo, na minha opinião. Sim. Enfim. Não é isso, rapaziada. Mais tarde eu vou Falar melhor, né? vou falar melhor, né? Aqui é só pra gente Só a desabafar intro, só o desabafo. Tamo junto, rapaziada. Até daqui a pouco. Nossa! E a rapaziada do São Paulo me dá depressão. Eu tomei um gole de café gelado agora, foi top. Piores coisas que eu já pus na minha boca, lá ele. Rapaziada, dando um pouco de sequência agora, a pequena intro do desabafo pós-jogo que nós tivemos. Vou citar dados mais técnicos do jogo de ontem, né? E aproveitar para comentar um pouquinho sobre os casos políticos que a gente teve horários antes que antecedem o jogo, né? Enfim, estou gravando em sequência após o jogo, após gravar o Manchester ao contrário. Então estou com as mesmas roupas, tomei o mesmo café, só que tá gelado agora, porque eu gravei o outro primeiro. Enfim, falar um pouquinho agora do tático do Crespo, né? Cara, eu acho impressionante como o meio de campo não funcionou, tá? Eu vi muita gente criticando a escalação do Crespo. Quando eu digo muita gente, eu digo muita gente da mídia, né? Eu, como fã de esporte, consumo muito conteúdo esportivo, né? Eu vi a galera criticando muito a escalação do Crespo inicial, os 11 iniciais do primeiro tempo, tá? Eu não criticaria, tá? Não criticaria se fosse assim, São Paulo ganhou do Corinthians, ganhou do São Bernardo e empatou com o Mirassol, e então o São Paulo precisa poupar time contra o Flamengo. Que o próximo jogo precisa poupar time para jogar contra o Palmeiras. Eu acharia totalmente válido. Falar, não, o Crespo quis mudar, quis dar tempo pro Doria, quis dar tempo pro Tolói, quis dar tempo pro Negruti, quis dar tempo para o Pablo Maia, quis dar tempo para o Caleri,
quis dar tempo para o Nicolas, então, para o Cedric, eu acharia muito válido. Mas como pra gente todo jogo é uma final agora no Paulistão, era muito importante somar os 3 pontos contra a Portuguesa. Eu deixaria, não é que para poupar, mas eu preferia gastar o elenco principal, o elenco mais forte, contra a Portuguesa, que em tese são 3 pontos mais garantidos, se a gente pode dizer assim. Mas, né, como dito tudo isso, não tivemos esse bom retrospecto e o Crespo quis descansar o time principal e pôr o time em reserva para jogar, para poder descansar contra o Palmeiras. Quer dizer, acredito eu que seja essa a intenção de Hernan Crespo, tá? Pode ser que não sei. Ele não falou se era isso mesmo que ele fez quando ele decidiu mudar a escalação. Não sei se vocês estão ouvindo, mas o meu avô estava vendo o jogo aberto agora. Não consigo tirar a voz da Renata Fã da minha orelha. Enfim, se a gente tivesse bem na somatória de pontos, eu acharia muito válido esse time misto. Mas esse time é reserva, né? De titular tem realmente mais o Lucas, a gente pode dizer o Rafael, o Caleri e vai o Ferreirinha, que o Pablo Maia já não é titular mais do time. Então, mas não é, cara, então tinha que entrar com todo mundo junto. E como a Portuguesa brincou de dominar o meio de campo do São Paulo, brincou, tá? O Pablo Maia acabado em campo, o Negrutti muito jovem, pouco tempo, pouca experiência. E o Cedric ridículo, eu acho que dá saudade do Igor Vinícius e do Patrick. Eu nunca fui hater do Patrick, tá? Tem muita gente que não gosta do Patrick. Eu não li. Ah não, o Patrick era lateral esquerda, né? Não direito. Mas enfim, não dá pra jogar com o Cedric, cara. Não dá. Mas quando eu vejo o Cedric jogar, me dá saudade do Igor Vinícius. Quando eu vejo o Igor Vinícius, me dá saudade do Cedric. Dito tudo isso, eu ainda prefiro o Cedric, tá legal? Tô conversando um pouco mais agora sobre os gols sofridos pelo Tricolor, tá? Primeiro gol pra mim, tá? Eu revi o primeiro gol. Falha total do Rafael. Lógico que a zaga deixou passar? Deixou passar. Mas aí a bola foi tão lenta. O Rafael, ele anda, ele caminha pra fazer o... Tem que ser na hora. Pá! Acabou. Se ele já pula, ele já pega a bola. A bola não foi tanto no canto. E o goleiro treina todo dia reflexo, treina bola rápida. Não é possível que ele não tá pronto para aquele tipo de lance. Cara, eu não engulo, sabe? O segundo lance, pra mim, uma tragédia. Culpa da zaga e companhia. Pênalti bobo do Nicolas. E o terceiro gol, frangaço do Rafael. O terceiro gol foi um frango do Rafael. Ele foi bem na primeira defesa, não tô dizendo que não. E também Tolói, Dória. Tem muita gente passando pano pro Dória. Eu acho isso impressionante. A galera tá passando pano pro Dória, tá? Falando assim, não, pô, que o Tolói jogou muito mal, mas o Dória não jogou tão mal. Eu acho que os dois jogaram mal pra caralho. Eu acho sim, o Tolói jogou pior que o Dória, tá? Mas fala que o Dória jogou... Fala, nossa, mas o Dória jogou melhor que o Tolói. Não, também não é difícil, o Tolói jogou uma bosta, o Tolói não jogou nada. Então assim, eu acho que é uma dupla de zaga que eu não colocaria nunca mais. São dois zagueiros grandes e altos e pesados. O Tolói parece que bateu 5 feijoadas antes de jogar. Ele parece o André Silva, se o André Silva fosse zagueiro. O André Silva, ele não é um atacante móvel, ele é uma tábua. Parece o Tolói, parece o André Silva, só que zagueiro. E eu não sei como esse cara ficou tanto tempo na Europa, né? Quer dizer, acho justificável ele ter voltado pro Brasil depois de tanto tempo na Europa, né? Porque é isso. Baita assistência do Bobadilla. Eu acho que no segundo tempo, quando o Crespo viu que precisava pôr a galera titular, né? Bobadilla, Tapia, Marcos Antônio, o Tapia. Aí entrou a boa notícia que foi o Pedro Ferreira, né? O Fernando falou, né? De olho no Pedro Ferreira. O Pedro Ferreira foi uma boa surpresa. O passe que ele deu pro Caleri, bizarro de bom. A boa notícia também foi o Caleri, tá? Mas, então, no segundo tempo, o Crespo precisou mudar, precisou pôr gente para tentar dar um respiro no time, né? Pro time tentar jogar, ir pra cima, né? Só que, numa dessa, ele mudou o esquema para 3 zagueiros. O Dória, o Tolói e o Nicolas viraram os 3 zagueiros. E ali eu achei que virou uma lambança. Eu não achava que o esquema estava ruim. Eu achava que os jogadores em campo não estavam cumprindo a função tática muito bem, sabe? Então, quando o Marcos Antônio entra, eu falei, pô, vai manter o 4-2-3-1, e o Marcos Antônio vai dar uma fluida no meio de campo. Mas ele muda o esquema, aí tudo vai para as cucuia. No primeiro lançamento da Portuguesa, saiu o gol da Portuguesa, e aí vai. No segundo lance, o lance do pênalti, de novo, um lançamento alto da Portuguesa em profundidade. E aí o time se perde, o time se enrosca, porque são 3 jogadores que não estão acostumados a jogarem juntos, num esquema de 3 zagueiros, onde tem que ter muita conversação,
tem que ter treino, tem que ter entendimento. E pelo que a gente viu ontem, parece que não tem isso. O Doria chegou há pouco tempo, o Nicolas é jovem, veio da base. O Tolói devia ter ficado ali no centro, se comportado como um grande capitão. Mas nada aconteceu, tá? E foi isso. Aí depois tentou, põe Luciano, põe o Bobadilha, põe o Tapia. E nada aconteceu. Eu acho que o Luciano entrou bem em campo, jogou melhor que o Lucas, em pouco menos tempo que o Lucas. O Lucas, pra mim, foi um dos piores da partida, disparado. Eu não gosto do Lucas de meia. Pra mim, o Lucas tem que ser realmente ponta. Pra mim, tinha que ser o Rodriguinho ali no meio, o Lucas na ponta. Mas como já venderam o Rodriguinho, como não tem mais Matheus Alves, como não tem mais Oscar. E falando no Oscar, né? Caramba, que cara safado. O cara tá querendo cobrar os 3 anos de contrato dele e se aposentar agora. Ah, mole, tá achando que o São Paulo é INSS? Ele quer se aposentar e receber? Isso é moralmente errado, tá? É moralmente errado. Eu acho que isso é um cara... Isso prova que é uma pessoa sem caráter, na minha opinião, tá? Pra mim, isso é coisa de gente sem caráter. É ridículo. Pra mim, ele tem que receber até quando ele jogou e ponto, acabou. E assim que vai embora. Isso prova muito mais que o Pato amava a gente, né? Eu vi muita gente comentando que esse caso do Oscar agora, dele querer receber tudo... sem jogar, né, basicamente, se aposentar e continuar recebendo como se o São Paulo fosse o INSS dele, é bizarro. Então muita gente tava falando assim, realmente o Pato gosta, o Pato realmente amava o São Paulo, realmente o Pato ama o São Paulo, não era da boca para fora. O Pato abriu mão de 35 milhões de reais. E detalhe, o Pato não queria nem sair do São Paulo naquela época direito. Ele foi expulso, né, do São Paulo praticamente. Foi pior que o do Oscar, na minha opinião. E se prova cada dia mais que o Pato realmente ama o São Paulo. Rapaziada, mas o resumo do jogo é isso, né? Não tem muito o que falar, né? Na hora que a gente muda o esquema, na hora que... Aí começa a desandar. Primeiro tempo, mesmo com a Portuguesa melhor, controlando o meio de campo, o São Paulo ainda tinha mais firmeza. Quando muda o esquema, a galera começa a entrar ali que o bagulho vai para as cocuia. Eu só espero que esse resultado negativo não afete o Caleri. O Caleri foi bem, o Caleri... Eu tava muito bravo, tinha 3 torcedores do meu lado na arquibancada. Eles não apoiavam o time em nenhum momento. Eles só xingavam o time. Eles passaram, acho que, os 90 minutos xingando o Caleri. Xingando. E eu assim, cara... Como é que um cara vem pro estádio pra ver o time e vai lá pra xingar só o jogador? Ele não tá apoiando. Ainda mais o Caleri acabou de voltar de lesão. Uma lesão grave. Então era nítido que o Caleri tava sem ritmo. O Caleri não ia se matar em todas as bolas. E o cara tava lá, sabe, xingando ele toda hora. É ridículo não demonstrar apoio por um dos poucos jogadores que vestem a camisa do clube com garra, com sangue, com suor. Isso tava me deixando... Eu tava quase voando na garganta do cara. Aí o Caleri faz 2 gols. Ei, Caleri, toca nele. Putz, esse cara é muito cínico, velho. Esse torcedor é muito foda, mano. Mas então, espero que esse resultado negativo não afete o Caleri, né? Porque o cara volta de lesão, marca 2 gols, é uma derrota sofrida. E, o Caleri jogou 90 minutos. Espero que no mental ele fique bem, né? Que para os próximos jogos ele se recupere. Porque foi uma boa partida dele. Ele soube se movimentar sem ficar correndo, sem ficar se jogando. E ele foi capitão do time, né? Ele se comportou bem como capitão, conversando com os jogadores da frente, trocando ideia, dando lição. E... cara, por erros individuais e táticos, infelizmente o São Paulo não saiu com a vitória, nem com o empate. Mas o Caleri, pra mim, foi a única... Não, ele e o Pedro. O Pedro Ferreira, pra mim, foram os únicos pontos negativos, positivos do jogo, tá legal? Agora, seguindo, né, poucas horas antes do jogo, tivemos a notícia que Júlio Casares renunciou. E antes do Júlio Casares renunciar, também saiu a notícia que o Harry Masses, né, ele mandou embora dois dirigentes da alta cúpula do São Paulo. Eu vou abrir falando sobre isso, porque foi antes, né? Harry Masses, novo presidente do São Paulo, vem mostrando quem manda no clube. Após assumir o comando máximo da instituição, o novo presidente demitiu mais 2 nomes que tinham ligações diretas com o presidente Júlio Casares e que estavam na boca da torcida após as recentes queixas envolvendo os nomes dos mesmos. As novas demissões foram informadas a toda a mídia pelo jornalista Gabriel Sá, que publicou: Antônio Donizete Gonçalves, conhecido como Dedé, não é mais diretor do Departamento Social do São Paulo. Sua saída partiu do novo presidente e foi concretizada em comum acordo. O cara tá realmente
assim, eu acho um movimento muito político dele, porque daqui a pouco tem eleição, e daqui a pouco mesmo, daqui a um ano, né? É no final de 26. Vamos ter o Harry como nosso presidente até o final do ano. Eu acho um movimento esperto, porque agrada a torcida, agrada a dirigente do clube, agrada a conselheiro e agrada quem for se eleger, se for da chapa dele. Eu acho isso bem político, tá? Eu não acho... É bom, mas é bem político. Então não adianta a gente também querer bater palma, falar, pô, é isso aí e tal. É político, tá? É político. Então não vamos deixar se levar pela euforia. Outra demissão informada pelo jornalista Gabriel Sá, abre aspas, Márcio Carlo Magno deixará o cargo de superintendente-geral do São Paulo ao final de mês de janeiro. A saída foi definida em comum acordo após conversas com Harry Masses Júnior, novo presidente do clube. Por outro lado, Júlio Casares renunciou de vez no cargo de presidente do São Paulo. Agora, Casares não passará pela votação da Assembleia Geral dos Sócios. Isso eu acho negativo, tá? Porque o Casares foi esperto, ele fez igual a Aidar. Ele renunciou para poder futuramente assumir cargos do São Paulo. Porque ele ainda pode, ele ainda é sócio do clube. Se fosse impeachment, ele não poderia. Então, eu acho negativo e positivo. Mas essa parte é meio pegada. Vou abrir também aqui, então, o Casares renunciou e aqui pegar um pedacinho, né, da carta dele que ele postou no Instagram. Vamos lá. Ele postou uma sequência de... Falou pra caralho, né, como sempre, né, mas eu vou ler um pequeno trecho. Ao longo de minha trajetória à frente da presidência do São Paulo Futebol Clube, atuei com absoluta seriedade, firmeza, responsabilidade e compromisso com a defesa da instituição, sempre orientado pelo respeito à sua história, à sua grandeza e à sua torcida. Nos últimos meses, o clube passou a viver um ambiente de intensa instabilidade, marcada por ataques reiterados, narrativas distorcidas e pressões externas que extrapolam o debate institucional legítimo. O que se iniciou como versões frágeis e boatos foi sendo reiteradamente reproduzido, amplificado e gradativamente tratado como verdade, mesmo sem a apresentação de fundamentos consistentes ou provas robustas. Formou-se assim um contexto de grave contaminação do debate, no qual, não sei se ele escreveu errado agora ou se eu estou lendo errado, ilações passaram a ocupar o lugar dos fatos e suposições foram apresentadas como certezas, em um processo que aos poucos transformou versões construídas em verdades aparentes. Ou seja, ele está negando tudo. Ele também fala no final de todos os posts dele que ele deixou um clube bem estruturado. Então, assim, eu não sei o que se passa na cabeça desse cara. Ele realmente acha que ele fez uma boa gestão. Eu acho isso um absurdo. É um absurdo. Não vou ficar me aprofundando mais nisso, mas, cara, que cara ridículo. Que cara ridículo. E sempre citando que foi campeão da Copa do Brasil, que não sei o quê. Isso é uma maluquice. Fechando esse assunto político, ontem também a polícia começou as investigações sobre os camarotes ilegais, né? Vou ler um pequeno trecho aqui do GE, tá? Do G1, perdão, porque é um caso policial, então quem postou foi o G1, não foi o GE. Putaria isso, né, bicho? Vamos lá. Operação contra a venda ilegal de camarotes. O Morumbi, estádio do São Paulo, virou uma gigantesca máquina de caça-níqueis. Isso abre e fecha aspas. Que favoreceu algumas pessoas e não o clube de futebol. Segundo um dos promotores, à frente da operação do Ministério Público e da Polícia Civil contra a venda ilegal, realizada nesta quarta-feira, dia 21, foram cumpridos 4 mandatos de busca e apreensão. Entre os alvos estavam Douglas Schwartzman, diretor adjunto de futebol de base do São Paulo, Mara Casares, ex-esposa de Júlio Casares, presidente afastado do clube, e que atuava como diretora feminina, cultural e de eventos. Outro alvo era Rita Adriana, a pessoa acusada de negociar ilegalmente os camarotes. As evidências que foram trazidas... abre aspas, do promotor José Reinaldo de Carneiro Guimarães. Abre aspas. As evidências que foram trazidas hoje mostram com segurança para a polícia e o Ministério Público que a Arena Morumbi, em razões de shows seguidos, foi transformada, na verdade, em um gigantesco caça-níqueis. Gigantesca máquina de caça-níqueis que favoreceram pessoas especificamente e não o clube, que é vítima de tudo o que está acontecendo. Por meio de nota, o São Paulo Futebol Clube disse que é a vítima neste caso e vai contribuir com
vai contribuir com as autoridades na investigação. Enfim, agora achei curioso, né, a parte de cumprir os mandatos, né, eles foram na casa das pessoas, né. Ó, vamos lá. A Adriana não foi encontrada no endereço alvo da operação. Segundo os filhos dela, presentes no local, ela mora em outro imóvel, no local. Porém, a polícia encontrou anotações que vão ajudar na investigação. Entraram na casa que supostamente ela estava ligada, mas os filhos disseram que não, mas acharam alguns papéis, né, pretextos, né, que ligam ela. Douglas também não foi encontrado em sua casa, pois ele estava de viagem ao exterior. As equipes foram atendidas pelos filhos do investigado. Fugiu para o exterior. Esse é um clássico. Esse é um clássico. Na residência de Mara Casares, estavam no local onde foram apreendidos cerca de 20 mil em espécie, além de farta documentação e uma CPU. A Mara foi burra, hein? A Mara já sumiu com os malotes aí, mano. Tipo, ela já deixou os bagulho lá, velho. Ela foi burra. Então é isso, rapaziada. Eu não vou mais falar de crise policial aí, não. Já tô de saco cheio, já. Vou postar o vídeo agora à noite. E, rapaziada, é isso. Tamo junto. Muito obrigado aí. Vamos rezar para não ser rebaixado no Paulista, pelo amor de Deus. Um beijo, rapaziada. Falou. Vamos São Paulo.